Números primos e números compostos. O que são números primos? São aqueles que têm apenas dois divisores. Exemplos: o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13. Todos esses números eles são divisíveis por 1, né? Que é o caso de todos os números, né? E por eles mesmos. Então eles têm apenas dois divisores. Números compostos são aqueles que têm mais de dois divisores. Então eu cito aqui como exemplo o 4, o 6, o 8, o 9, o 10, o 12, o 14 e o 15. Existem infinitos, né? Vamos pegar o exemplo do 4. Eu consigo dividir 4 por 1, por 2 e por 4. Ele tem três divisores. No caso do 6, eu consigo dividir o 6 por 1, por 2, por 3 e por 6. Portanto, ele tem 4 divisores. Então, todos esses números que têm mais de 2 divisores são considerados números compostos. Bom, nós vamos ver aqui o crivo de Eratóstenes e os números primos até 100, né? Então, o que Eratóstenes fez? Ele foi cancelando aqueles que não eram números primos. Então, o primeiro caso, de 1 a 100, né? O primeiro número é o número 1. O número 1, a gente pensando, ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Então, o número 1, ele não é nem primo, nem composto. Então, vou cancelar ele. O número 2, a gente sabe que ele tem dois divisores, que no caso é o 2, né, e o 1. Então, por 1 e por ele mesmo. No caso do 2, gravem isso, né, o número 2 é o único número primo que é par. Todos os demais números primos, números pares, não são primos. Ó, veja, por exemplo, o 4. O 4, a gente já viu aqui que ele é composto, né, ele tem 3 divisores. O 6 tem 4 divisores e assim por diante. Então, o que Eratóstenes fez? Ele cancelou todos os múltiplos, ou todos os números pares da tabela. Múltiplos de 2, que são os números pares. Então, vamos lá, vamos cancelar. 2, vamos pegar aqui essa coluna toda, todo número termina em 2, então todos são pares. Então, eu vou cancelar. Estou cancelando porque eles não são números primos, são todos números compostos. O 4, par, né, ó, 14, 24, 34. Então a gente vai eliminar bastante, né, a metade pelo menos a gente vai eliminar. O 6, o 16, o 26, todos esses números têm mais de 2 divisores, portanto são números compostos, não podem ser classificados como números primos. Cancelando. Ó, então tudo que eu estou pondo um X não é número primo, é número composto. Ok. Bom, aí ele foi para o próximo número primo da tabela, que no caso é o número 3, né? 3 é divisível por 1 e por 3. Mas os múltiplos de 3, por exemplo, o 6, que é múltiplo de 3, não é primo. O 9 dá para dividir por 1, por 3 e por 9, tem 3 divisores. Então ele percebeu que todos os múltiplos de 3 deveriam ser riscados da lista. E foi o que ele fez. Então 3, 6 não precisa riscar, que já está riscado. O 9, depois 12, eu estou seguindo os múltiplos, né? A tabuada. O 15, o 18, o 21, o 24, o 27, o 30, o 33, o 36, o 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 e 99. Então, dessa forma, a gente já eliminou uma série de números compostos, né? Que não são primos. Bom, dando sequência, o 4 não é primo, é um número composto. O próximo número primo da sequência é o 5, né? Então, da mesma forma, os múltiplos de 5 são compostos. Então, quem são os múltiplos de 5? Todos os números que terminam em 0, né, que já estão riscados, não vou precisar riscar, e todos os que terminam em 5, ó, no caso
O 25 seria o 15, mas já está arriscado. O 35, 45, 55, 65, 85 e 95. Aí o 6 já está arriscado porque não é primo, né? O 7 é um número primo, porque eu consigo dividir o 7 por 1 e por 7 só. Então, também eu vou arriscar todos os múltiplos de 7. Então eu vou lá, 7, 14 já está arriscado, 21 já está arriscado. Depois, 28, né? 7, 4, 28, cadê 28? Aqui. 7, 5, 35 já está arriscado. 7, 6, 42 já está arriscado. 7, 7, 49. Então, esse também elimino. 7, 8, 56 já está arriscado, porque é par, né? 7, 9, 63 já está arriscado. 7, 10, 70. 7, 11, 77. 7 vezes 11, 77. 7 vezes 12, 84 já está arriscado. 7 vezes 13, 91, eu vou riscar. E 7 vezes 14 dá 98, já está riscado, né? Então os do série estão todos riscados. Dessa forma, os números que sobraram nessa tabela são todos números primos. E eu vou grifar eles. Ó. Então já tem 2, 3, 5, 7. O 11 só dá para dividir por 11 e por 1. O 13 por 13 por 1. O 17 por 17 por 1. 19 por 19 por 1. Todos números que têm apenas dois divisores. Ou seja, o número 1 e eles mesmos. Ó, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. E aí eu listei eles aqui, né? Números primos até 100. Vamos conferir se deu certo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, de 1 a 100, né? Esses números que estão grifados e listados aqui embaixo são os números primos, ou seja, números que só têm dois divisores, ok? Bom, mas além desse crivo, né, de Eratóstenes, do matemático Eratóstenes, a gente pode também determinar um número, se ele é primo ou não, de uma outra forma, principalmente os números maiores que 100. Então, veja bem, como determinar se um número é primo ou composto? Primeiro, deve-se dividir o número por sucessivos números primos. Então, você começa lá da sequência, por 2, por 3, por 5, por 7. Caso se obtenha uma divisão exata, o número será composto. Ou seja, se der resto zero, é número composto, acabou o cálculo. Caso se obtenha uma divisão em que o quociente é o resultado, seja igual ou menor ao divisor, aquele da chavinha, né? Sem chegar previamente a uma divisão exata, o número será primo. Então vamos fazer na prática aqui, ó. Letra A. 101. Eu nem preciso dividir 101 por 2 para saber que vai sobrar resto, porque 101 é primo, né? Mas vamos fazer, ó. Por 2. O que vai acontecer? 5 vezes 2 é 10, não sobra nada, desce 1, não dá. Então, dá 50 e sobra 1. Veja bem, o quociente é 50, o divisor é 2. Então, o quociente ainda é maior que o divisor, ainda não dá para afirmar. Então, a gente continua. 101, qual que é o próximo número primo que a gente viu na nossa lista? O 3. Então, 10, né? 3 vezes 3, 9, para 10 falta 1, desce 1, 11. 3 vezes 3, 9, sobra 2, resto 2. Mas olha aqui, ó. 33 é maior que 3, ainda não dá para afirmar. Depois é o 5, né? Na sequência dos primos. 101 por 5. 2 vezes 5, 10. Para 10 nada, desce 1, não dá. Deu 20 e sobrou 1. Mas ainda 20 é maior que 5.
Vamos continuar. Depois do número 5 é o 7. Então a gente faz lá 101 dividido por 7. Ó, 7 vezes 1, 7. Para 10 faltam 3. Desce 1. 7, 4, 14. 7, 4, 28. 28 para 31 faltam 3. Então, ó, ainda o 14 é maior que o 7. Não dá para afirmar ainda, tá? Depois do número 7, qual que é o próximo número primo? Ó, pegando aqui a lista, é o 11. Então a gente vem 101 e divide por 11. Então vai dar, vamos ter que pegar 10 é pouco, tem que pegar tudo. 9 vezes 11 é 99. 101 menos 99, vão sobrar 2, né? Então veja bem, a gente foi fazendo as divisões e não deu divisão exata. Então por enquanto não é número composto. Olha essa divisão, 101 dividido por 11, deu 9. 9 é menor que 11, então nós fizemos todas as divisões por números primos e nós não encontramos uma divisão exata. E chegou num ponto em que o quociente é maior, ou melhor, é menor que o divisor. Né? Ó, 14 é maior que 7, 9 é menor. Então, diante dessa situação, eu posso afirmar que esse número aqui é primo. Tá? Vamos fazer agora com o 149. Letra B. Ó, então aqui, 149. Eu não vou fazer por 2, porque 149 é um número ímpar. E se é um número ímpar, dividido por 2, vai sobrar resto, mas o quociente vai ser bem maior que o divisor. Por 3 a mesma coisa. Por 5 também. Vamos fazer só para ver quanto que dá, né? Ó, vai dar resto. 5 vezes 2, 10. Para 14 faltam 4. 9 vezes 5 é 45, sobra 4. Então, ó, deu o resto diferente de 0. E 29 é maior que 5. Depois do número 5, a gente tem o 7. Então, 149 dividido por 7. 2 vezes 7 é 14, não sobra nada, desce o 9. 7 vezes 1, 7, sobra 2. Então, dá 21. 21 ainda é maior que 7. Então, não dá para afirmar nada ainda. Vamos para o 11. 149, depois do 7, o próximo número primo é o 11. 1 vezes 11, 11. Para 14, 3. 3 vezes 11, 33. Sobram 6. Então, deu 13. E o divisor 11. Então, ainda é maior. Então, agora nós vamos para o próximo número primo depois do 11, que é o 13. Então, eu faço 149 dividido por 13. 1 vezes 13, 13. Para 14 falta 1, desce o 9. 1 vezes 13, 13. 13 para 19 faltam 6. Veja bem, deu o resto diferente de 0. E o quociente deu 11. 11 é menor que 13, tá vendo? Inverteu. Enquanto estava dando maior, eu não podia afirmar nada. Só que agora chegou num ponto que o quociente é menor que o divisor. Então eu posso afirmar que 149 é primo. Agora o 119, já bem que é a letra C, né? Deixa eu puxar um pouco aqui o papel para que a gente possa ver, né? 119, o que acontece com ele? Se eu dividir por 2, vai sobrar resto. Se eu dividir por 3, ó, lembra da regrinha? 9 mais 1, 10 e 1, 11. 11 não é múltiplo de 3, então vai sobrar resto também. Se eu dividir por 5, vai sobrar resto, mas vamos fazer o teste para ver se o quociente é maior que o divisor ou menor que o divisor. 2 vezes 5, 10, para 11 sobra 1. 5 vezes 3, 15, sobra 4. Sobrou 4 e deu 23. Ó, 23 é maior que 5, então eu ainda não posso afirmar nada, né? Vamos para o próximo, 119, depois do 5, na sequência dos números primos, eu tenho 7. Então, ó, 7 vezes 1, 7. 8, 9, 10, 11. Sobra 4. Desce o 9, 49. Na tabuada do 7, 7 vezes 7 é 49. Olha aí, deu resto 0. Então, quando dá resto 0, esse número é composto, tá? Ele não é primo. Então, dessa forma eu determino se o número é primo ou composto, ok?